Hoje a gente vai tratar um pouquinho do enredo dos sonhos, né? Como é que eu vou colocar aqui para vocês? Hoje vai ser mais mel na chupeta, entendeu? Hoje a gente vai falar um pouquinho de história. Hoje um pouquinho você vai entender por que você sonha com coisas de filme, entendeu? Por que você tem sonhos que são... Aqueles sonhos que são assim... Que para você parecem loucos, mas para a gente são lúcidos, são maravilhosos. Vamos lá. Para a gente poder começar aqui. Vamos lembrar um pouquinho como é que funciona o nosso aparelho psíquico para eu poder explicar como é que entra o enredo desses sonhos. A gente falou aqui duas características importantíssimas dos sonhos, tá? A primeira é que todo sonho é compensatório. O que é compensatório, tá? Você vai imaginar para isso, e eu vou desenhar, e eu não sei desenhar, mas não tem problema. Você vai imaginar uma gangorra. Sabe aquela gangorra que você, quando era pequenininho, brincava lá com seu irmão? A gangorra, uma hora um está no alto e outro está no baixo. O que seria compensatório? Seria você modificar a situação, certo? Então, o seu sonho funciona assim. Sempre que você estiver fazendo conscientemente alguma coisa, o seu inconsciente vai compensar com o oposto. Por quê? Grava na sua alma esta lei. Tudo tem dois lados. Ponto. Então, toda vez que você brigar com alguém, tudo tem dois lados. Então, para de falar que a culpa é do outro, porque também a gente tem a nossa parcela de culpa. Sempre tudo tem dois lados. Enquanto está dia aqui, do outro lado do planeta está noite. Ótimo. Enquanto a gente está consciente aqui, o pessoal que está dormindo está inconsciente. O universo funciona assim. Tudo tem dois lados, tá? Então, o seu sonho, ele sempre vai compensar aquilo que você não está realizando ou está realizando em demasia no seu estado consciente. Que estado é esse consciente? O seu estado acordado. Tá? Acordado entre aspas, porque a pessoa pode estar acordada, mas pode estar dormindo. Né? Todo mundo conhece aquele seu parente que é meio ameba. Todo mundo conhece. Está acordado, mas você tem certeza que está dormindo? Tropeça, cai, esquece. Não entendi nada, né? Então, foi, gente? Foi? Sonhos são compensatórios? Beleza. Tá? Vou dar um exemplo de um sonho compensatório. Se você ama muito alguém, admira muito alguém, ao passo de endeusar essa pessoa, você pode produzir um conteúdo onírico no qual você mata esta pessoa. Por quê? Porque tudo aquilo que você endeusa, você projeta no outro o que você deveria achar dentro de si. Enquanto você continuar projetando para o outro, você nunca vai achar isso dentro de si. Então, o seu inconsciente faz você ter um sonho para te falar assim, querido, deixa de ser sequelado, deixa de ser louco, bota o teu pé no chão, acha essa bagaça em ti. Sim? Beleza? Compensatórios. Além de compensatórios, os sonhos são premonitórios. O que significa sonhos premonitórios? Amigo, vou traduzir aqui. Vai acontecer. Eu sonhei que fulano morreu. Fulano vai morrer? Vai. Só que não é fulano morrer, cair morto, ter um piripaque, ser enterrado. Não é nada disso. É o que fulano representa para você. Foi, gente? O inconsciente, outra coisa que a gente falou, nos sonhos. Qual é a linguagem dos sonhos? Isso, são os símbolos. Então, o sonho não fala em linguagem misteriosa, para você não entender, ficar achando que, meu sonho foi muito doido. Se você entende a simbologia dos símbolos que aparecem no seu sonho, o seu sonho está decifrado. Esses sonhos também são premonitórios. Qualquer sonho que você tem, gente, está avisando a você que algo vai acontecer, algo tem que mudar, você tem que olhar para alguma coisa e que se você não fizer isso, quer dizer, você vai ter que fazer isso, quer queira você ou não. Sim, gente? Então, tem um tema que é assim, sonhou, babou. Sonhou, babou, filho. Não dá para sonhar. Não dá para falar assim, mas eu não quero. Gente, adoro esse menino com esses desenhos. Não dá para falar assim, mas eu não quero, não queria, não tem essa. Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Assim, porque a gente...
ouve muito falar dos sonhos premonitórios, que é aqueles que eu sonho com alguma coisa que efetivamente vai acontecer daqui a algum tempo. Como, por exemplo, eu sonho que um ente querido vai sofrer um acidente, por exemplo. Não Ótimo. Adorei. Posso pegar esse seu gancho? Deve. Para explicar? Você sonha que um ente querido seu vai sofrer um acidente, tá? A minha pergunta para você é: por que você sonhou que o seu ente querido vai ter um acidente? Se você sonha que o seu ente querido vai ter um acidente, a pergunta que você tem que se fazer é: o que esse meu ente significa para mim? O que eu penso dele? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Vamos lá. Vamos supor que você sonhe que... Quer ver? Deixa eu colocar aqui. Vou dar um sonho, vou pegar um sonho real, tá? A Iraci, durante muito tempo, sonhou que eu iria ter um acidente de carro. Ela sabia que eu ia bater o carro de algum jeito, né? E aí, estava chegando perto de eu fazer os meus 18 anos, o que eu quis fazer? Tirar a carteira, né? Só que eu significo para a Iraci uma coisa muito peculiar, que não é a mesma coisa para vocês. E o fato de eu significar para ela alguma coisa, e essa coisa se acidentar de carro, significa alguma coisa para ela. Vou dar um exemplo. Mãe e filhos, tá? Para a gente poder entender. A mãe e a criança, o filho, são uma coisa só. Até a criança ganhar identidade. Como assim? Todas as doenças que aparecem no corpo do seu filho, todas as vezes que a criança chora, é irritadiça, nananá, fala da mãe. Tem um livro que se chama Maternidade como Sombra. Ou seja, por isso que você é uma pessoa calma. Tem um filho que parece quem? O demo. Aí você fala, gente, mas aqui em casa todo mundo é calmo. Pois é. É a lei da compensação. Se você é muito calma, o que você precisa aprender a desenvolver um pouquinho em você? A alegria, né, gente? A vida, né? Que a pessoa que está calma já morreu esquecendo de enterrar, né? Você tem que desenvolver o borogodó. Então, vem uma criança que tem borogodó para dar e vender. E aí você precisa sair da sua inércia e ficar como com a criança? No borogodó. E aí, com o tempo, você começa a flertar com esse borogodó que você castrou em você um tempo, que você não gostou muito, que você achava meio estranho, porque você aprendeu, por exemplo, na infância, com a sua mãe que não tinha borogodó, que ter borogodó era coisa de meninas que não valem nada, entendeu? Aí você aprendeu que não pode ter o borogodó. Aí um dia a sua filha começa com esse borogodó, você começa a ter que lidar com aquilo. Primeiro você castra, depois você pune, aí uma hora você aceita que dói menos, aí um dia você começa a entender que o borogodó funciona de algum jeito, que pessoas têm borogodó e qual o problema, e que talvez você tenha que ter um borogodó em você também. Aí um dia, pum, você acha que fantástico, você cumpriu a sua missão de mãe. Foi? Por isso está no Evangelho, na Gênesis. Vossos filhos profetizarão. Amigo, eles vão falar de você o tempo inteiro. Isso foi Maria e JC, Jesus Cristo. Maria estava como? Feliz, achando que ia casar, que ia ter filho, que ia ter aquela vida maravilhosa. Quem que vem? Baby Jesus, né? Primeiro veio muito estranho, porque veio um anjo do céu, ou seja, quem engravida através da visão de um anjo do céu? Se você chegar para sua mãe, amanhã grávida, e falar, mãe, estou grávida porque Gabriel, arcanjo, apareceu para mim e disse que eu vou receber o Senhor, o que a sua mãe faz com você? Que ela arranca o Senhor da sua barriga com a própria mão, entendeu? Ou seja, você não, mas Maria recebeu um troço desse. E era tão bizarra a situação, só que Maria estava consciente de que ela ia ser a mãe de quem? De Jesus, que ela ia ser a Maria. Quem é a Maria? Amiga, Maria é a mãe, é o segundo espírito mais evoluído da escala universal. Todo mundo que encarna com um véu de esquecimento. Maria também encarnou com um véu do esquecimento. Em um momento ela achou que ela fosse casar, ter filho, ser uma menina bonita, direita. Não, amiga, você vai ser mãe de Cristo. Tá entendendo? Ou seja, vamos colocar aqui, em algum momento, Maria teve que realizar o Cristo dentro de si. Foi quando Maria se tornou a Maria que a gente conhece. A mãe de todos, a que amou incondicionalmente, aquela que a gente apela. A gente diz até que, né, Jesus, tem uma piada que fala assim, né, que o céu estava maravilhoso, estava muito lindo, e começou a dar uns problemas no céu. Umas pessoas muito estranhas começaram a aparecer no céu e começaram a dar problema, a dar briga. E aí Jesus parou e perguntou, quem é que deixou elas entrarem?
Aí falaram, sua mãe, que ama todo mundo, né? Ou seja, não é uma piada muito engraçada, mas, né? Agora ficou engraçada, mas é mais ou menos isso. Foi, gente, realizando o papel da maternidade. Quando você tem birra com a filha, aí o Espiritismo explica isso. O que o Espiritismo explica? Quando você tem débitos do passado, débitos com você mesmo, vem aquele espírito que simboliza tudo isso para você, que às vezes viveu em outra vida com você, vem aqui e acaba com a tua vida. Para você poder se integrar, se realizar. Sim, gente? Vou acabar de contar da Iraci. Então, olha só. A Iraci sonhou que eu, a sombra dela, iria ter um acidente de carro, tá? Ou seja, para a Iraci, eu sou a sombra dela, ou seja, a maneira que ela estava guiando aquela sombra estava de maneira errada, de alguma forma. A sombra dela, pessoal dela, que eu não tenho ideia de qual seja, e também se eu tivesse eu não ia falar. Sim? Por uma questão de respeito, né? Imagina ficar expondo o alheio aqui, não dá. Isso significa para ela. Para mim, Cristiane, bater o carro significa outra coisa. Significa que eu tenho que parar de deixar minha mãe comandar minha vida. Por N questões, porque mãe e filha são uma simbiose, até eu ganhar meu eu. Então, existem N's, não significa pessoa que se você se acidentou de carro, você tem que brigar com teu pai e com a tua mãe. Isso é que eu estou falando na questão pontual. Só que eu não percebia isso. Aliás, eu não percebia que a minha mãe tinha uma influência muito grande na minha vida. Não percebia. E olha que coisa curiosa, né? Quando eu era mais nova, o prazer da minha vida era quando alguém virava para mim e falava assim, você é a cara da sua mãe? Eu fazia assim. Só mesmo, né? Faltava só botar a orelhinha assim, o cabelinho assim, né, atrás da orelha. Né? Eu adorava, só que isso é muito ruim, porque eu admirava tanto, que chegava a ser uma idolatria. A maneira que eu estava guiando a minha vida em relação à maternidade, a minha mãe, era uma maneira saudável ou não saudável? Aí acontece o quê? Um sonho premonitório para as duas. Como eu não via isso e ela não percebia isso, o sonho se realiza tal como ele foi sonhado. Mas se eu sonho isso e saco e falo, pô, peraí, tá ligado com alguma questão minha e vou cutucar, o sonho precisa se realizar na matéria? Não. Foi, gente? Foi? Então, sonhos premonitórios que a gente ouve e sonhos premonitórios, como a gente está falando, psíquicos, são a mesma coisa. Então, independentemente se o seu sonho vai acontecer ou se ele foi só uma realização psicológica que você vai fazer dentro de você, as duas coisas são premonitórias. Se no meu sonho, por exemplo, eu sonho que eu estou... no significado do meu sonho significa que eu tenho que rever crenças e valores, e eu sonho isso através de determinadas mortes, você pode ter certeza que em algum momento, daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, ou na semana seguinte, eu vou começar a me incomodar com coisas básicas e vou entrar nesse processo. Sim? Se eu não entendo esse processo, se eu não percebo que eu entrei nesse processo de morte, o meu sonho se materializa, se concretiza, para eu poder vivenciá-lo. Foi? É como se as coisas que a gente precisa viver estão dentro da gente mesmo. Amigo, Deus é a inteligência suprema do universo. Concatena todos os acontecimentos, tal como devem ser, e a gente não tem a menor noção de como ele faz isso, e nem iremos ter. Olha só, pessoal. É uma teia muito grande. Tem um livro do Fritjof Capra que chama A Grande Teia, né? Que fala exatamente disso, que é o Teoria do Caos. Uma borboleta bate asa aqui, um vulcão entra em erupção. Por quê? Porque sim, porque está tudo conectado. Nós todos estamos conectados. Então, olha só, pessoal, o que eu acho que é legal da reflexão? Parece um conteúdo difícil, e é mesmo, não é fácil. A gente vê o seguinte, então tá, se eu sonhei, o que ele tem a ver comigo e não com o outro? Porque eu posso estar sonhando assim, às vezes eu já ouvi um comentário de um sonhador, de alguém que sonhou e falou assim, mas o que eu fui sonhar com a vida de fulano? Não tem nada a ver com fulano. Por que eu estou sonhando com uma situação da vida de um fulano que eu não tenho nenhuma relação? E aí a pessoa não tem esse conhecimento e não reflete nesse sentido. Tá bom, eu estou sonhando alguma coisa que tem a ver com a vida do fulano. Mas este sonho tem a ver o quê comigo? Porque não é gratuito. Eu não estou sonhando para me meter na vida da outra criatura e saber o que vai acontecer na vida dela.
Isso é uma contingência, faz parte daquele processo, mas aquele conteúdo aciona o que em mim? E é essa reflexão que a gente não aprendeu a fazer. Não, e a gente também nem está acostumado a fazer isso, porque vocês já viram massa de pessoas espiritualizadas? Massa de pessoas espiritualizadas. Um país de gente espiritualizada. Porque a maioria das pessoas vivem o quê? Por isso que a Joana escreve o despertar da consciência, o plenitude, despertar do espírito. As pessoas não fazem esse pensamento que a gente está falando aqui, porque para elas que estão dormindo, quando você acorda de manhã, o seu despertador, você dormiu, seu despertador toca 4:30 da manhã. Como é o seu estado naquele momento? Alternativa A. Você parece que veio da guerra, acorda assim, né? Acorda igual uma topeira cega, entendeu? Passa um tempo, você começa a perceber onde estou, quem sou eu, bota a calça, né? Escova o dente, baba, né? Ou você acorda assim, gente, uhul, yupi. Ninguém acorda assim. Não, mesmo assim, todo mundo quando acorda sente um pequeno torpor. Todo mundo, quando desperta, sente um pequeno torpor. O que é torpor? Você tá, mas não tá. Tá indo, mas não foi. Sim? Esse torpor são as pessoas que estão semi-conscientes. Os santos estão como? Despertos, conscientes. Eles acordaram, então eles pensam em tudo. Eles veem essa teia e não ficam assustados assim. Cara, mas é muita coisa. Eles falam, cara, que maneiro. Ia falar outra coisa. Mas eles pensam, que maneiro, porque eles têm luz, entendeu? Que fantástico. É isso. A gente olha para tudo isso e fala, ai, nem quero mais, porque tá dando tanto trabalho de pensar, tá até doendo a minha cabeça. Gente, e por que a gente faz isso? Aí você vem, por que Joana escreve difícil? Por que Joana, quando foi Juana Inés de la Cruz, no México, leu mais de 4.000 títulos? Você não lê 3 livros por ano, mas Joana leu 4.000 a vida inteira. Aí você começa a imaginar que tipo de cabeça é essa. Você vai entender por que é que o pensamento é uma coisa maravilhosa. Por que os espíritos se alimentam de pensamentos positivos? O que é isso? São pensamentos bem organizados. Não é pensamento do bem, não, tá, gente? Porque o bem e o mal é muito relativo, né? Mas são pensamentos organizados. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente entende que a nossa consciência ainda está onde? Ou dormindo ou está no torpor. Eu penso que a consciência de vocês, e a minha também, está aqui no torpor, porque existem pessoas que não conseguem nem ficar nessa aula. Vamos supor que, para eu poder despertar, sair do estado de dormência, precisa morrer o homem velho para nascer o homem novo. Eu posso ter sonhos onde as pessoas que simbolizam os homens velhos da minha vida, pai, irmão, mãe, parente, primo, estejam morrendo. E eu compreender que isso é a morte do homem velho para a morte do homem novo. Vai acontecer porque eu compreendi e fiz essa morte. Se eu não entender que é isso, pode acontecer na matéria tal como aconteceu no sonho. Mas vai acontecer na matéria de uma maneira diferente também. Como assim? Não vai morrer a pessoa, mas eu vou me desiludir daquela pessoa. Aquela pessoa vai mudar de significado para mim de algum jeito. Foi, gente? Todos os sonhos são premonitórios. Se você sonhar que você está no seu quarto cutucando a unha do seu pé, saiba que isso tem um significado psicológico e que você em algum momento vai efetuar isso na sua vida. Sim, gente? Para a gente poder fazer uma analogia, os sonhos acontecem no mundo do inconsciente. Quando Jung fala do mundo do inconsciente, Jung chama o mundo do consciente de plano espiritual. Vocês aprenderam que tudo que existe aqui é uma cópia fajuta do que existe? Vocês aprenderam isso? Vocês aprenderam que tudo que a gente descobriu já existe no plano espiritual? Vocês aprenderam? Então, quando a gente fala que o sonho é premonitório, significa que se aconteceu aqui, vai acontecer aonde?
na consciência, no plano material. Só que nem sempre vai acontecer tal como você sonhou. Por quê? Essa linguagem é a linguagem dos símbolos e nós podemos entendê-los de diversas formas. Tudo que você faz na vida tem um sentido. Deus está por trás de tudo que você faz na sua vida. Ele vai guiando os seus caminhos. Então, se você sai num plano num sonho, em desdobramento, encontra uma pessoa no plano espiritual, aquilo tem um significado para você, mesmo que você não conheça aquela pessoa. Mas aquele encontro vai produzir uma química no seu psiquismo, que vai se realizar aqui de alguma forma para você conscientizar. Não que você encontrou com o teu amigo espiritual, mas o que aquele amigo espiritual simboliza para você e trabalha na sua evolução. Os espíritas, eles separam os sonhos em sonhos espíritas, que seriam sonhos onde você encontra com entes espirituais, e os sonhos do seu cotidiano. Para a psicologia, não há a menor diferença. Porque se você encontrou com alguém no plano espiritual, foi porque você tinha que encontrar com aquela pessoa, e aquela pessoa tem uma mensagem para trazer para você. E se você viveu coisas do inconsciente, da sua consciência, do seu cotidiano, significa que você precisa realizar alguma coisa que você talvez não esteja percebendo naquele seu cotidiano. Então, percebam que não há diferença? A gente sempre está buscando o significado. Gente, foi? Agora. Exatamente. Não pode se você encontrou, se estava morto, estava vivo, estava amassado, estava... Né, significa alguma coisa para você. Por isso que a Joana diz no livro Conflitos Existenciais, capítulo Vazio Existencial, que a única maneira de você começar a compreender a si próprio, o estado tal qual você se encontra, é o conhecimento dos sonhos, e porque os seus sonhos vai dizer como que está funcionando a sua cabeça. E às vezes a gente não sabe como está funcionando a nossa cabeça, e é por isso que a gente sofre. Foi, gente? Vou dar um exemplo de um sonho premonitório de Jung, tá? Premonitório ao mesmo tempo, né, falando sobre ele. A psicologia de Jung, por que ela é complexa? Pode tirar foto. A psicologia de Jung é complexa porque Jung ele foi descobrindo isso. Freud já tinha trazido as descobertas dele e Jung foi fazendo uma divergência. Então, as obras que Jung escreve, pressupõe-se que você já conhece aquilo que Freud disse. Então, você vai pegar um livro de Jung para ler, você chora, que nem a criança. Entendeu? Né? Não, Rafa, condenada. A gente chora. Aí, ó, tá chorando. Eu também tô com um livro que você fica... Ah lá, a amiga também tá chorando. A gente chora, porque você fala assim, cara, que doido. Então, às vezes, a gente precisa ler alguém que entendeu já Jung para poder explicar pra gente o que Jung tá falando, pra gente poder ir com muita calma nessa hora, ler uma obra de Jung. É assim. A não ser que você leia esse livro, se você quiser saber, eu vou indicar, porque é fantástico. Você pode ler esse livro daqui, que chama A Vida Simbólica, tá? E esse livro, A Vida Simbólica, tem 5 conferências que Jung faz. Ele faz as conferências para estudantes, para médicos, estudantes de sei lá que área que eram, em Londres, e ele fala numa linguagem muito simples. E essa linguagem simples dá para a gente entender, porque a linguagem, quando ele escreve, é de chorar. Mas vamos lá. Vamos voltar para cá. Então, Jung, quando ele vai escrevendo, fica complicado. Né? O que eu ia dizer? Me esqueci até. O sonho do Jung. O que aconteceu? No final da vida dele, um escritor, um jornalista da BBC, resolve fazer uma entrevista com ele, porque a psicologia de Jung começou a difundir de uma maneira muito rápida, na época da Segunda Guerra Mundial, ele explicando aquele movimento, né, coletivo do nazismo, do fascismo, o momento do mundo, e Jung é um homem muito sábio, e você vai vendo nas palestras dele, quando ele vai falando nas conferências, o tanto de conhecimento que esse homem tem. E aí ele começou a se tornar, né, um grande vulto ali na época, então foi feita uma reportagem com ele. A entrevista... Se vocês quiserem ver, está em 4 partes no YouTube. Você bota entrevista com Jung BBC, vai aparecer. É lindo, gente, ele é fofinho e eu casaria com ele. Mas ele já morreu. Mas vamos lá. Jung é maravilhoso. E aí, o que acontece depois dessa entrevista? O jornalista volta com a entrevista passa a um sucesso. Um editor, né, de uma editora, o chefe de uma editora, chama esse jornalista e fala assim, já que você conhece o Jung, pede a ele para escrever um livro sobre isso que ele está falando, só que para leigos. Aí ele fala, pô, legal, né? Vai lá para o Jung e fala assim, Jung, você não quer escrever essa sua teoria, só que de uma maneira mais fácil para leigos ler? Ele falou, de jeito nenhum. Escrever nada.
Sabe por que eu não vou escrever nada? Porque a minha teoria não é para leigos. Aí vocês estão entendendo por que não dá para fazer uma aula de sonhos em 3 aulas na coxa. Porque, para você poder entender sonhos, a gente vai descobrir hoje aqui, você tem que entender a história da humanidade, mitologia, os símbolos, a arte, a evolução, para você poder entender o enredo do sonho, por que os símbolos nos sonhos não estão desconexos, estão conectados, apesar de parecer desconexo para a gente. Então Jung falou, não vou fazer. E aí o cara foi embora, insistiu, Jung mandou ele embora, ele foi embora, e aí Jung teve um sonho. Jung sonhou que ele estava dando uma palestra para leigos. E falava a linguagem dele de uma maneira simples. Ele acordou e teve plena consciência de que para ele poder concretizar a obra dele, ele precisava escrever um livro para leigos. E ele escreve O Homem e Seus Símbolos, que é um livro, né, que é com compêndio com vários outros escritores. Ele revisa, e assim que ele acaba de revisar o livro, ele morre. Foi, gente? Vamos lá, lindo, né? Mas vamos voltar aqui para os nossos sonhos, tá? Como é que funciona o nosso aparelho psíquico para a gente poder entender? Lembra do self que a gente falou? Quem é o seu self? Aí eu vou linkar com o que a nossa amiga falou, com tudo isso, tá? Self é o seu Deus, o quê? Interior. Que Jung vai chamar de totalidade, que a Joana vai falar para a gente dessa busca desse Deus. Se ele é Deus interior, você concorda comigo que ele é uma inteligência, um tipo de inteligência que existe dentro de você? E essa inteligência, ela é capaz de dizer ao seu ego que conteúdos que esse ego precisa aprender? Entendam aprender como conscientizar. Vocês concordam comigo? Que nada sai daqui sem que essa inteligência que mora em nós mande? Foi? Beleza. É por isso que essa inteligência que mora em nós, que mora em mim, que mora em vocês, consegue concatenar fulano sonhando uma coisa premonitória minha, que vai falar para você, que vai falar para fulano, que vai... Porque ele entende o que está entre ele e você, que é o seu inconsciente, certo? Que tem conteúdos aqui, esses conteúdos têm que ser conscientizados. Foi? Agora, a minha pergunta para vocês é, vocês lembram que eu falei para vocês que dentro do nosso self existiam, o que tinha aqui dentro do nosso self? Vocês lembram? Isso, as potências. O que seriam as potências de Deus? Seriam as qualidades de Deus, seriam tudo aquilo que Deus é em verdade. Certo? Que a gente precisa aprender a ser. Por isso que eu preciso conscientizar o Deus que mora em mim. Por isso que Jesus falou, eu e o Pai somos um. Porque ele conscientizou isso aqui. Conscientizou. Ele conseguia expressar com magnitude, né, com uma maneira muito perfeita as potências divinas que moravam dentro dele. Sim. Foi, gente, até aí? Você consegue? Eu gostei que as pessoas respondem assim, sim, não, mais ou menos. Algumas coisas você consegue, porque você também não é tão songo-mongo, entendeu? Mas outras coisas você tá como? Tá capenga. Não tá bom ainda. Foi, gente? Qual é o nome dessas potências daqui? Vocês lembram o nome? Isso. Arquétipos. O que significa arquétipos? Arquetipos. Tipos primordiais, ou seja, potências que são primordiais, que estão em todos nós, certo? Como é que nós, humanos, percebemos os arquétipos? Onde foi que a gente descobriu os arquétipos? Onde os arquétipos apareceram pra gente? Mitologia, contos de fada, fábulas, lendas e etc. Então, como é que vai funcionar isso? Quando você, o seu self, quiser que você conscientize alguma potência dele, tá? Essa potência, ela, que é um arquétipo, ela vai se apresentar no seu sonho em forma de um enredo. Você concorda comigo? Por quê? Como é que a gente conhece os arquétipos? Na forma de histórias, da mitologia. Então, o seu sonho tem uma historinha? Essa historinha que tem o seu sonho,
Ah, eu estava não sei aonde, fui perseguido e aí matei não sei quem. Ah, eu tenho outro sonho, que eu estava casando com fulano. O meu sonho que eu estava, sei lá, arrancando pitoco da terra. Tem um enredo, concorda comigo? Esse enredo que está no seu sonho é um enredo arquetipo. Ele fala exatamente de que potência que o seu sonho está falando. Foi, gente? Por isso que Jung, ele fala muito dos mitos. Então, vou dar um exemplo para vocês. Se você sonha, você é mãe, você sonha com a sua filha, que enredo é esse que você está sonhando? Maternidade. Ponto. Se você sonha com seu cônjuge de alguma forma, que enredo é esse que você está sonhando? Relacionamento. Existem histórias na nossa humanidade que falam sobre relacionamentos? Um monte. E vocês perceberam que essas histórias sempre se repetem? Só muda o endereço, mas sempre se repetem. Então, às vezes, uma das coisas que você pode começar a trabalhar para tentar interpretar os seus sonhos é perceber que enredo é esse que meu sonho está narrando. Ou seja, com que história que ele parece. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma paciente minha ontem me contou um sonho fantástico, que eu queria que tivesse sido meu. Né? Porque ela sonhou com o Batman, e o Batman é o herói que eu mais gosto, porque o Batman é o cavaleiro das trevas. Ou seja, ele é o herói da sombra. Né? E eu adoro a sombra. E aí, então, o que ela sonhou? Ela sonhou que ela estava num bar, e aí nesse bar começava a desmoronar alguma coisa, começava a explodir. Ela saía do bar junto com um casal amigo dela, e nesse sonho com esse casal amigo dela aparecia o Batman, só que o Batman era uma mulher, e aparecia o Coringa, e começava meio que uma luta, uma disputa, e ponto. Quem já viu o filme do Batman? Qualquer filme do Batman, filho. Tu já viu o filme do Batman? Já leu a historinha do Batman? Né? Qual é a história principal do Batman? O Batman é um garoto amedrontado e traumatizado. E desse medo, o que ele tem que fazer para poder se tornar o Batman? Enfrentar os medos dele. O que o sonho desta criatura está dizendo? Só porque o Batman apareceu ali no sonho dela. Enfrentar os medos dela. Ué, quando você enfrenta o medo, você tem que destruir a imagem daquele medo. O que ele representa. Foi? Se a gente for buscar na história humana, a gente vai encontrar o simbolismo daquilo que voa no espírito, pneuma, ideia, logos. Quando um avião levando um monte de gente, ou seja, quando uma ideia expressa por milhões de conteúdos cai do seu lado, cai no seu sonho, alguma coisa coletiva da cultura que você vem trabalhando, alguma ideia precisa o quê? Cair, filha. Cair. Então, ônibus também vão simbolizar movimentos coletivos. O carro no seu sonho simboliza a maneira pela qual você guia, né, qual você está levando a sua vida. Então, assim, a maneira que você dirige a sua vida. Os sonhos são óbvios, gente. Se você pegar o símbolo e começar a tentar cutucar mas o que é isso? Mas o que é uma casa? Poxa, a casa é o lugar que eu moro. Aonde você mora? Em verdade. No seu corpo. Pode simbolizar corpo. Mas é só no seu corpo que você mora? Na sua mente. Então você já começa a perceber que casa no seu sonho pode simbolizar corpo, pode simbolizar mente. Nós temos que fazer esse tipo de pergunta. Ah, mas isso é muito difícil. Sabe por que é difícil? Porque a gente não é acostumado a fazer. A gente quer o óbvio, a gente quer o fácil, a gente quer sonhou com dente, alguém vai morrer. Sonhou com planta, alguma coisa vai nascer. Sonhou com isso, alguma coisa vai acontecer. Se eu sonho que eu estou num carro e o meu carro não anda, de alguma maneira a sua vida está como? Parada. E quando a nossa vida está parada, é porque alguma coisa nos impede e alguma questão que estava vindo, a gente não sabe o que é, que vai te pegar. Quando a gente sonha com perseguição, o que é perseguição? Olha só, eu vou falar uma coisa muito louca para vocês, mas eu vou falar. Não é vocês que procuram a Deus, é Deus que te persegue. E todos nós temos medo de sermos chamados ou puxados por aquilo que a gente não conhece. Animais são potências dentro da gente que não estão humanizadas. São coisas que estão ou nascendo ou que pedem para nascer e a gente não deixa.
Então, vou dar um exemplo. Crianças muito castradas. Como assim criança castrada? Às vezes você é uma criança, que a criança ela é mais... vou dar um exemplo aqui. Se a criança ela é um espírito mais evoluído, por exemplo, a criança vai ter uma tendência muito grande à luta, ao bélico. Vai ser aquela criança que você fala assim para ela, para, ela não para. Sai daí, ela não sai. Faz isso, ela não faz. É aquela criança que vai tentar ganhar o eu dela de tudo quanto é jeito. Porque o self dela pulsa dentro dela. O ego dela vai ser um ego fortalecido. Aí os pais fazem o que com essa criança? Aí, essa potência que ela não pôde desenvolver porque ela dava trabalho para o pai ou para a mãe, o que acontece? Continua ainda animalizada. E como ela tem que desenvolver, os animais puxam ela, correm atrás dela. Muitas pessoas têm perseguição com o leão. Ah, o leão me perseguindo. O leão tem um ego forte, então teu ego está fraco. Leão fala do eu, do ego, da maneira que você se bota. O seu ego tem que ser forte. É um arquétipo isso, gente. É Hércules. Hércules fez isso. Hércules só se tornou Hércules quando ele mata um leão, ele humaniza o leão. Ele bota a roupa do leão, a capa do leão. E aí se torna tão forte quanto um leão. Para a gente não ser obsediado, a nossa mente tem que ser forte como um leão ou fraca como uma lesma. Forte como um leão. E por que a gente não fortalece o nosso eu? Porque nós temos dificuldade, muitas vezes, de perceber certas coisas. A gente só quer o lado do bom, o lado do bonzinho, o lado do bem, o lado enfim, a gente não consegue ver os dois lados das coisas. E quando a gente não consegue ver os dois lados das potências, a gente vive uma vida parcial. Como é que você consegue perceber que potências que você tem que realizar se você não vai utilizar dos seus sonhos? A vida. Como assim a vida? Você está vivendo e, de repente, você perde o seu emprego. A mesma maneira que você interpreta os seus sonhos, você interpreta a sua vida. Para que eu perdi o meu emprego? O que é o meu emprego? O que eu deposito ali? O que eu tenho que perder? Que eu é esse que eu tenho que abrir mão e que tem que morrer? Às vezes, você é uma pessoa muito identificada com a tua própria profissão. Eu sou advogado. Eu sou médico. Eu sou sei lá o quê. E aí você perde aquele ofício. Para você aprender a tirar essa máscara, porque a pessoa às vezes é tão advogada que chega em casa e presta uma petição para pedir o sal do outro lado da mesa. Entendeu? O sonho é a primeira chance que Deus te dá. Filho, aqui ó, a carta no correio. Vive isso. Se você não pegar essa carta e não abrir, o que ele faz? Ele chega e fala assim, então eu vou arrumar aqui um mundo para você ver, filho. Aí bota, ó. Foi, gente?